O trigo agora está crescendo. O joio também está crescendo. Mas é interessante que o trigo, quando ele é amassado, pastor, o trigo, quanto mais você amassa, mais ele cresce. O trigo, quanto mais você pisa, mais ele cresce. Quanto mais você aperta, mais ele incha. Sabe o que é isso? Porque quanto mais estou tentando pisar em você, quanto mais estou tentando pisar na senhora, mais é Deus olhando lá de cima e falando: pisa. Porque quanto mais pisa, mais do sangue eu derramo. Porque quanto mais pisa, mais graça eu derramo. E quanto mais pisa, mais graça eu derramo. E quanto mais pisa, mais graça eu derramo sobre a sua vida. Aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Maravilhas. Aleluia, irmãos, sem perca de tempo, abram vossas Bíblias, livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 4. Amém? Aleluia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo de número 24. Aleluia. 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 Amém? Graças a Deus. Deus é fiel. Quem encontrou, diga amém? Amém. Graças a Deus. Leiamos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio entre o trigo e retirou-se. E quando a erva brotou, deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, vem joio? Ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e o arranquemos? E ele lhe disse: não, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer junto as duas coisas, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai em molhos, para que queimá-lo, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Somente até aí, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, uma mensagem que já foi ministrada milhares e milhares de vezes, mas estamos diante de uma mensagem dita por parábolas, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma mensagem que não é um noticiário que você vê em qualquer lugar. Porque a nossa Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia, a cada amanhecer. Vemos, pois, que um noticiário qualquer, quando seja uma catástrofe, que é o que você mais vê hoje em TV, em rádio, na internet, você vê que aquela notícia generaliza por 30, 40, 50 dias, 2 meses, depois acaba, todo mundo encerra o assunto. Mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus, você vai ver que diariamente você vai ver pessoas novas se aproximando ao Evangelho, pessoas novas se rendendo aos pés do Senhor, pessoas que por muitas das vezes, até mesmo em uma idade já avançada, e começa a sair de uma certa crença e voltar a crer na palavra do Senhor. Pessoas que por muitas das vezes foram criadas em determinadas religiões que não condizem com o que diz a Bíblia,
mas que talvez que por uma palavra que alguém plantou ali, aquela semente, ela começa a produzir frutos. E frutos esses, glórias a Deus, aleluias, frutos positivos para a presença do Senhor. Estamos diante agora de uma mensagem também que vai nos dizer, no livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, versículo 24, que fala em parábolas através do trigo e do joio. Mensagem essa que possamos perceber que o trigo também é uma semente, e o joio também é uma semente. Sementes agora distintas, sementes essas que foram plantadas, uma semente plantada pelo próprio Senhor e outra semente plantada pelo próprio inimigo. Vemos, pois, que dentro da própria casa do Senhor, começamos a perceber que tem esses dois tipos de plantio. A terra, irmão Elísio, é a mesma, mas o plantio é diferenciado. Porque a terra que precisamos levar a palavra do Senhor é o coração dos irmãos. Aquilo a qual nós semeamos, que é a palavra, que é a boa semente, ela vai cair no coração dos irmãos. Agora, a maneira a qual ela vai produzir frutos não depende do pastor, não depende da pastora, do presbítero, do diácono, não. A maneira a qual essa mensagem vai produzir frutos depende tão somente de nós mesmos. Vai depender do meu agir no mundo, vai depender da minha caminhada, vai depender do que aquilo que eu tenho no meu cotidiano, lado a lado, caminhando comigo, do que eu falo, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de vestir, o meu modo de caminhar. São coisas que Deus vai colocando no nosso coração, que vai começando a fazer a diferença. Vimos agora que através de parábola o próprio Jesus Cristo vem dizendo: eis que foi semeada a boa semente. Então somente o inimigo vem e semeou o joio. Irmãos, o trigo, quando nós falamos de trigo, falamos de algo que produz fruto. Quando falamos de trigo, lembramos de alimento. E quando falamos de alimento, lembramos de Jesus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Começamos a entender agora nesse propósito a qual Deus tem nos levado, a qual o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido. E agora, de certa feita, o trigo é semeado, mas o joio também está presente. Mas o trigo ele vai produzir espigas, espigas essas que em cada uma delas vai produzir cerca de 50, 70, 100 grãos em cada uma. Então significa que por mais que uma semente de trigo é plantada, se ela germinar, ela vai trazer centenas e centenas de trigos para dentro da presença do Senhor. Entendemos, pois, que quando você germina a própria palavra de Deus, que quando você está alicerçado na presença de Deus, que quando você está ali caminhando verdadeiramente na presença, você vai produzir frutos a 30, 60, 90, a 100 por um, porque já não é mais você, é o próprio Deus olhando e dizendo: ei, vai produzir fruto porque está na minha presença, vai produzir fruto porque está na minha caminhada, vai produzir fruto porque eu sei que está comigo. Ei, enquanto você abrir a tua boca, enquanto você começar a falar da palavra de Deus, e quando você começar a pregar o Evangelho, centenas e centenas de pessoas vão começar a dar crédito para aquilo que você tem vivido. Amém. Mas é interessante perceber que o joio também faz parte do plantio. Talvez você tenha passado uma luta tremenda, não é fácil. Passamos sim por lutas, é pesado. Talvez você está pensando em desistir de algo que Deus colocou na sua mão. Talvez você olhe para o trabalho que você tem hoje falando: não é o que eu pedi para Deus. Mas é o suficiente que Deus encontrou para colocar o alimento dentro da sua casa. Porque você, por muitas das vezes, olha para o próximo, mas o fulano não é tão mais próspero. Não. O conserto começa de nós mesmos. Quando nós entendemos que a nossa caminhada com Deus, ela vale muito mais do que o trabalho. A nossa caminhada com Deus, ela vale muito mais do que o nosso casamento. Ah, mas como assim isso?
Porque você não deve amar mais a sua esposa do que o seu Deus. Você não deve amar mais o seu trabalho do que o seu Deus. Você não deve amar mais o seu carro do que o seu Deus. Não. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescento. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer para cada um que aqui está: ei, quando você me buscar verdadeiramente, as demais coisas eu começo a fazer mediante a tua presença. Quando você me buscar verdadeiramente, as demais coisas eu começo a entregar para você e para sua família. Quando você me buscar verdadeiramente, tudo aquilo que tem tirado o teu sossego, eu começo a trazer o refrigério sobre a tua vida. Amém. Isso é algo extraordinário, irmão. Isso é algo maravilhoso. Porque nós possamos entender que quando nós falamos do amor de Cristo, que quando nós aprofundamos na mensagem, e quando nós fazemos as coisas de Deus com amor, o próprio Deus, Ele abre os céus a nosso favor. O trigo agora está crescendo, o joio também está crescendo. Mas é interessante que o trigo, quando ele é amassado, pastor, o trigo, quanto mais você amassa, mais ele cresce. O trigo, quanto mais você pisa, mais ele cresce. Quanto mais você aperta, mais ele incha. Sabe o que é isso? Porque quanto mais estão tentando pisar em você, quanto mais estão tentando pisar na senhora, mais é Deus olhando lá de cima e falando: pisa. Porque quanto mais pisa, mais do sangue eu derramo. Porque quanto mais pisa, mais graça eu derramo. E quanto mais pisa, mais graça eu derramo. E quanto mais pisa, mais graça eu derramo sobre a sua vida. Ei, preste atenção. O joio já é diferente, pastor. O joio também prega. O joio também louva. O joio também passa a revelação. Mas o que é isso? Passa. Mas só que diferente do trigo, quando você aperta o joio, ele fica amargo. Quando você pisa no joio, ele vira veneno. Quando você pisa no joio, ele começa a ficar amargo. Sabe o que é isso? É que tem gente dentro da casa do Senhor que por muitas vezes fala: eu estou cheio de unção, eu estou cheio de bênção, eu estou cheio disso, eu estou cheio daquilo. Não, mas que quando chega para uma correção, não aceita. E correção machuca, mas é o suficiente para o crescimento daquele que tem entendimento. Amém. Então talvez tem pessoas que por muitas das vezes têm tentado parar a sua caminhada, e nós estamos agindo até mesmo como joio. Eu não aceito falar assim de mim. Eu não aceito que o pastor, a pastora chama a minha atenção. Não, que é isso? Se está tendo que chamar a atenção, é respeitar. Tem uma coisa que se chama respeito, e ela se cabe em todo lugar. Não precisa ser cristão para pegar essa palavra. Não precisa ser cristão para ter respeito com o próximo. Não precisa ser cristão para entender o respeito. Não. Eu tenho que respeitar o meu irmão da esquerda. Eu tenho que respeitar a minha irmã da direita. Eu tenho que saber que a palavra opinião é para ser respeitada. Porque opinião é algo particular, onde cada um tem a sua. Mas o evangelho já não é algo particular. O evangelho é o que Jesus colocou no nosso coração. E não tem meio termo. Ah, mas é só isso, não tem problema. Ah, mas é só aquilo, não tem problema. Ei, é sim, sim, não, não. Não tem como servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e sentar um pau na vida da irmã. Eu não posso falar que sirvo a Deus, mas eu não suporto aquele irmãozinho quando pega o microfone. Eu não posso servir a Deus, aquele irmão, não consigo olhar para ela não me desce. E que é isso? Aonde está aí o amor ao próximo? Aonde está os mandamentos do Senhor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois se você deseja o mal para o teu próximo, então você está se comportando como joio. Você está amargo, rancoroso, cheio de ódio. Eu não posso pregar uma palavra de bênção, de satisfação, que sara, que cura e que liberta, se
Se a minha prática com alguma pessoa, com alguém no meu convívio, é sentar o pau em alguém, não está sendo convincente com o que eu prego em cima de um altar. As duas coisas não caminham juntas. Ou você prega o Evangelho do Senhor em verdade, em espírito, ou você de fato é falso, e se não está aguentando a caminhada, busca o Senhor e pede força. Para que o próprio Senhor comece a trabalhar no seu coração. Vejamos que o próprio Senhor vai dizer aos ceifeiros que não arranque o joio do meio do trigo. Perceba que vai crescer. São distintas, parecem demais. Parecem muito, tanto joio e tanto trigo. Mas o trigo, ele vai produzir fruto positivo. O joio, ele está no meio para enganar. Outra coisa qual o Espírito Santo de Deus vem trazendo, aleluias. Nem todos que dizem Senhor meu Deus entrarão no reino dos céus. Nem todos. Temos que ter um cuidado imenso, ao deixar pessoas orar em posições de mãos às nossas vidas. Maldito o homem que confia no homem. Cuidado onde você põe a tua confiança, pois a tua confiança tem que estar no Senhor. Não é qualquer um que vem se achegando, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu vou colocar a mão e eu vou fazer uma oração. Não é por aí. As coisas de Deus não são de qualquer jeito, não são de qualquer maneira. Porque a própria Bíblia diz que é tudo com ordem e decência. Não tem aquela chocarrice de querer ser melhor, de querer ser maior ou mais, não. Os nossos frutos é quem condizem. Os nossos frutos é quem condizem com o que nós estamos vivendo. Porque não somos salvos somente pela fé. Temos que produzir frutos. E frutos esses bons. Frutos esses positivos. Frutos esses a qual as pessoas consigam enxergar, mas verdadeiramente aquela pessoa outrora estava no mundo, aquela pessoa outrora bebia, fumava, prostituía, etc. Mas hoje está na presença de Deus, para que as pessoas possam ver e enxergar, porque não tem nada melhor que você ser próprio, justificado por Deus. Não tem nada melhor. Você não tem que pegar a sua própria luta com as suas próprias mãos. Não. Você tem que buscar o Senhor e deixar que o próprio Deus te justifique. Ah, mas eu tenho que fazer o bem aqui, eu tenho que tirar uma foto para mostrar na rede social que eu estou doando cesta básica. Eu tenho que tirar uma foto aqui porque eu tenho que postar na rede social que eu estou doando um pacote de remédio. Não. Temos que fazer o bem de coração. Porque o próprio Deus é quem nos justifica. Algo que nós temos que entender e saber, que quanto mais nós tentarmos engrandecer, de nada seremos. Nada. Porque a Bíblia também vai dizer, é bíblico, irmão. Estou falando nada de mim. É dentro da palavra que Ele cresça e eu diminua. Então faça o bem, não olha quem prega a palavra, olha, busca jejum, busca a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, comece a buscar em espírito e em verdade, mas nunca para se engrandecer. Eu oro tantas vezes ao dia, eu jejuo tantas vezes ao dia. Não, nada disso. É para Deus, não é para o homem. Porque quando você faz isso e começa a se engrandecer, sacrifício de tudo, não valeu de nada. Mas quando tem aquele irmãozinho simples e humilde, jejua 1 hora, 2, 3, 4, de coração, Deus está olhando lá de cima e está recebendo de todo o coração.
E as maravilhas do Senhor começam a acontecer sobre a vida daquele. E as maravilhas do Senhor começam a acontecer sobre a vida daquela. E as pessoas que estão à sua volta começam a entender que não é você, é o próprio Deus. Perceba que quando o joio começa a crescer, os cerveiros vão dizer: mestre, queres que o arranquemos? Ele fala: não há necessidade de arrancar o joio. Sabe por quê? Porque quem muito tenta crescer, muito tenta se destacar, acaba tropeçando no seu próprio ego. Quem muito tenta crescer e muito tenta se destacar, acaba tropeçando no seu próprio ego. Mas o que é ego? Ego é algo que eu tento ser melhor que o irmão da esquerda e da direita, apesar de eu parar de olhar para o Senhor e acreditar que eu sou mais que tudo. Temos que ter cuidado com essa palavra. Temos que ter cuidado com essa atitude. Temos que ter cuidado com esse certo tipo de atitude. Porque o nosso próprio Senhor, Ele não se agrada disso. Ele se agrada daquele que o busca verdadeiramente, em espírito e em verdade, dentro da palavra, dentro da promessa, acreditando que todas as coisas são possíveis mediante ao Senhor. Não deixe que as pessoas tentam parar a sua caminhada. Não deixe que as pessoas tentam parar aquilo que Deus colocou para você. Deixa não. Porque tudo é um propósito, tudo é um processo até chegar na promessa. Ninguém chega na promessa sem viver o propósito. Não. Mas o propósito por muitas das vezes é árduo. O propósito por muitas das vezes é pesado. Mas a promessa, ela se cumprirá na minha, na sua e na nossa vida. Aquele que acredita e confia na palavra, adora o Senhor com palmas e glórias a Deus nessa noite. Irmãos, ainda que o processo seja pesado, ainda que o processo seja complicado, não desista da sua caminhada. Porque Deus não te trouxe aqui em vão. Deus não te trouxe aqui para escutar conto de carochinha, não. Deus te trouxe aqui para você escutar uma mensagem do Senhor. Uma mensagem essa que não é qualquer livro que foi aberto aqui. É a própria palavra de Deus. Uma palavra que foi cumprida há milhares e milhares de anos atrás. Que tem se cumprido e vai se cumprir a cada dia. Então temos que entender que tudo aquilo que acontece, que todo o processo que acontece, não é para nos distanciar, irmãos, é para nos aproximar cada vez mais do Senhor. Entenda que até mesmo, olha só para entendermos um pouco melhor a mensagem. Pedro agora está mediante a uma tempestade dentro do barco. O que Jesus falou com ele? Ei, vem até mim. Ele começou a andar. A própria Bíblia diz que ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas é interessante que mediante essa caminhada, a própria Bíblia também diz em versículos abaixo que ele começa a afundar. Ninguém que está aqui gostaria de afundar. Ninguém que está aqui quer afundar. Ninguém começa uma caminhada para parar no meio. Ninguém começa um processo para estagnar. Ninguém começa uma busca para parar ela. Todos que começam uma caminhada, eles creem que tem um começo, um meio e uma chegada. Por que não começo, meio e fim, como dizem o mundo lá fora? Não, porque para crente não tem fim. Porque para crente tem uma nova vida no Senhor dos Exércitos. Então se você está aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe, porque Ele tem um começo, um meio e uma chegada na sua vida. E a chegada é mediante a presença dEle no alto dos céus, mediante a presença do Senhor. Aleluia. É o que Deus tem para nós, irmãos. Eita glória, aleluia. Note que Pedro começa a afundar. Ele fala: Senhor, se for o Senhor, que venha ter comigo. E o que Jesus faz? Estendendo a sua mão, Ele toma
a mão do discípulo e traz sobre as águas. Talvez você tenha passado hoje uma situação dentro do seu lar, dentro da sua casa, um exame médico que deu positivo, algo que você não gostaria de ter, uma enfermidade, um emprego, uma porta que está fechada, uma esposa descontente no casamento, um marido descontente no seu relacionamento. Pessoas que por muitas das vezes estão até mesmo desacreditadas. Mas quando você se desacredita e você tem 1% de fé e você clama ao Senhor, é o suficiente para Ele escutar o seu clamor e mover as mãos dele em favor da tua vida. Porque quando você tem 1% de fé, você tem 99% de chance. Porque quando você tem fé e você acredita, você tem fé e você clama ao Senhor, e Ele vem agindo, Ele vem levantando, Ele vem moldando, Ele vem fazendo, Ele vem restaurando, Ele vem renovando, e as suas forças se renovarão mediante a presença dele. Olha que interessante isso, irmãos. Que por muitas das vezes passamos situações que não gostaríamos mesmo de passar. Mas é o próprio Deus testando, colocando e moldando. Sabe por quê? Mas eu passo muita luta. Não tem condição. Depois que eu entrei para a igreja, então misericórdia. Normal. Normal. Você não vai ver um discípulo que não passou por luta mediante a palavra do Senhor. Aqui não tem mulher maravilha de Deus e nem super-homem do Senhor. Não. Aqui tem homens e mulheres que entendem a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Amém. E quando nós começamos a entender essa grandeza, é aí que Ele começa a agir. É aí que Ele começa a trabalhar. É aí que Ele entra. E é aí que todas as coisas começam a se fazer novas sobre a nossa vida. É interessante que quando Pedro começa a afundar, ele começa a ser submergido, o apavoramento bate sim sobre a vida daquele homem, ser humano. Porque todo aquele que passa uma situação de angústia, de luta, ele começa sim a ficar assustado. É fato, irmão. Somos seres humanos. Mas quando também, como seres humanos que somos, entendemos a grandeza do Senhor e adoramos ao Pai, grandes coisas Ele faz sobre a nossa vida. Grandes coisas. Mas eu oro há tanto tempo e até hoje Deus me entregou um milagre. É porque o teu coração está no milagre. Não está no Deus que faz o milagre. Porque quando você colocar o seu coração na presença do Senhor, você vai entender e enxergar que demais coisas fazerá o Senhor por nós. Quando nós entendemos que é o nosso Deus que trabalha pela nossa vida, e nós começamos a entregar nas mãos dele verdadeiramente. Mas o que é eu entregar verdadeiramente? É eu saber. É eu saber e ter a dispersação e o entendimento que quando eu acredito no Senhor e coloco nas mãos do Pai a minha luta, o que eu necessito, quando eu começo a buscar o Deus das coisas, aí Ele começa a trabalhar em meu favor. Mas hoje o que se mais vê, homens e mulheres buscando as coisas de Deus. Não. Buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas é o próprio Deus que acrescenta. Então não busque as coisas de Deus, busque o Deus das coisas. Porque quando você se preocupa em buscar o Senhor, aquilo que o seu coração almeja, é o próprio Deus que vem derramando. Olha, isso é profético. Pode levantar a mão e começar a receber. Quando você começa a buscar a presença de Deus, Deus vem derramando sobre a sua vida a cura espiritual, a cura que você necessita. Vem abrindo a porta que você almeja, vem realizando aquilo que deseja segundo o seu coração.
Mas buscai-o, enquanto se pode achar. Busca, irmão. Busca. Não cesse de buscar a presença do Senhor. Não deixe que um joio chegue perto de você e tente desanimar a sua fé, abater a sua fé. Por muitas das vezes fica do seu lado. Não gosto daquele pastor quando prega. Aquele irmão quando ministra, para mim não serve. Não deixe que certo tipo de comentários entre no seu coração. Se as pessoas não estão sendo exemplos para você, seja você o exemplo para elas. Se não estão pregando a palavra para você, pregue você a palavra para elas. Se não estão falando do amor de Cristo para você, fale você o amor de Cristo para elas. Amém? Amém? Que essa palavra venha falar no coração de cada um, o horário já não desespera. Que essa mensagem venha tocando grandemente o coração de cada um aqui nessa noite. Amém. E que Deus abençoe a todos e assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.